Boa noite, eu sou o Jordão, você está no canal Vida em Pedaladas e nós estamos fazendo uma leitura diária sobre o livro de Tiago, né? Já falamos no capítulo de número 1, na parte A, tratamos sobre paciência, provação, sabedoria, e está lá no tema da mensagem, tenha bom ânimo quando passares por várias provações. Também falamos da parte B, no capítulo de número 1 de Tiago, falando saber ouvir, saber falar, saber cumprir. E o tema é: seja praticante e não somente ouvintes, né? Então já tem essas duas mensagens no canal. Se você quiser seguir completo, tem a parte A e a parte B, ou seja, já são duas mensagens e já está pronta para você poder ouvir, se você entrou nessa mensagem agora. E agora nós vamos tratar do capítulo número 2. Vamos ler o capítulo número 2. E vou falar na parte A também, porque é uma mensagem, eu estou lendo versículo por versículo, e ela é uma mensagem de um tema relevante, grande. Então a gente vai tratar em duas partes, para não ficar muito longo o vídeo, né? Não ficar muito cansativo. Nós vamos tratar em duas partes. O Décio está deitadinho do meu lado aqui, está dormindo lá na cadeira. Se tiver algum ronco aí, se tiver algum ronco, é ele que está roncando aqui. E nessa parte A do capítulo 2, vamos tratar sobre parcialidade, discriminação e vamos falar também sobre piedade. E eu vou dar um tema para esse capítulo número 2, vou dar um tema sobre somente a misericórdia triunfará no tribunal, naquele grande dia, né? Vamos lá para a mensagem? Vamos ler aqui junto? Eu convido a você para ler junto comigo. Diz assim, eu tenho duas versões aqui, eu vou lendo aqui com vocês. Duas versões que eu tenho da Bíblia aqui para nós lermos. Capítulo de número 2. Diz assim, meus irmãos, que a vossa fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo não esteja unida a favoritismo. Em outras versões assim, meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas, né? Ele está tratando nesse versículo aqui sem favoritismo, ou seja, parcial, com acepção de pessoas. O apóstolo Tiago estava dizendo aqui, nas reuniões que eles fazem e que nós fazemos, que nós sejamos, que fala sobre parcialidade, fala sobre acepção de pessoas, aparência, nós olhamos para a aparência das pessoas, de nós medirmos as pessoas por aquilo que elas aparentam ser, né? E ele diz aqui, porque se entrar na vossa reunião algum homem com anel de ouro no dedo e com traje esplêndido, e entrar também um pobre com traje não apropriado, né? Suponhamos que você numa reunião entre alguém com anel, ou seja, vamos falar na sua reunião, aquilo que você convocou, seja na sua igreja, seja aonde você convocou essa reunião, você convidou as pessoas, você não conhece, você convidou. E chega alguém com anel de ouro, um traje mais
elegante, e entra também alguém não com um traje tão apropriado, né? Entra alguém graduado e entra alguém simples. O Tiago estava falando, né? Ele diz assim: atentaste para quem vem com um traje esplêndido e lhe disserdes, senta-te aqui num lugar de honra, e disseste ao outro, né? Fique em pé. Você recebe uma pessoa, como diz, prestar mais atenção naquele que está elegante, senta aqui num bom lugar, você coloca ele num bom lugar de honra, né? Num bom lugar de honra, e aquele simples, você fica de pé, né? Chama para frente, né? E a gente costuma olhar muito para a aparência. Isso é um perigo, né? De a gente poder estar olhando muito, muito, muito pela aparência. Existem alguns fatos, e quando a pessoa ela tem os seus bens, tem a sua riqueza, ela tem as suas condições financeiras boas, se ela tem um recurso, né? Ninguém anda de qualquer maneira porque às vezes quer. Mas às vezes existe a simplicidade. Às vezes nós conversamos com pessoas, principalmente em outros países da Europa, tem pessoas que às vezes é milionária que mora do seu lado e você às vezes não vai reconhecer, porque ele anda comum, né? Tem pessoas que andam com traje comum. Muitas vezes nós vemos pessoas que têm uma condições financeiras boa, alta, e anda simples. Eu estou aqui no estado de Santa Catarina e tem um empresário, às vezes eu comento com algumas pessoas, que se ninguém, ou seja, vamos supor que ninguém o conhecesse, se ele for em algum outro lugar que alguém não conheça ele estiver andando, as pessoas não vão achar que ele é uma pessoa comum como todos os demais. Não vai entender que ele é um milionário, um trilionário, né? Porque ele anda simples. E a gente costuma ver muitas pessoas que têm uma condições financeiras muito boas, que andam com chinela havaiana, às vezes, no dia a dia, porque para ele a riqueza dele não é no ter, né? A riqueza dele é no ser, e além de ter abundância, mas ele é simples. Agora tem os seus trajes apropriados para cada lugar que ele vá, né? Se é um advogado, ele está trajado, terno e gravata, né? Aí fora ele pode estar vestido de qualquer maneira, ou seja, de uma roupa mais simples. Mas a gente faz muita confusão, acepção de pessoas, né? Trata com imparcialidade, né? Julga pela aparência. E lembrando nesse fato aqui de Tiago, eu lembrei no fato de uma pessoa que nós prestávamos serviço, uma pessoa oriental, e ele disse assim, numa das conversas, nós estávamos conversando, ele disse assim: olha, eu estava lavando lá o quintal da minha casa e eu juntei um dinheiro, eu estava com dinheiro, guardando dinheiro em casa, né? Estava com dinheiro em casa que eu peguei de uma venda que eu fiz e fui comprar um carro à vista, um carro novo à vista. E do jeito que eu estava em casa, que é perto de casa lá, a agência é próximo de casa, eu estava com a calça arregaçada, de chinelo, aí coloquei um saco de papel, dinheiro, e fui na agência para ver um carro. Mas o vendedor que me antecedeu, que me atendeu, ele olhou de chinelo, meio molhado, meio ali, do jeito simples. Ele não me deu muita atenção, ou seja, ele me discriminou.
Ele me discriminou. Eu disse, não, eu vim aqui para comprar um carro, eu quero esse carro aqui. Ele me discriminou, ou seja, foi para ele, não, eu estou com o dinheiro aqui, é visto que eu quero. Ou seja, mas ele falou assim, dele me ver daquela maneira que ele me viu, do jeito que ele me viu, ele me discriminou. E Tiago está falando isso aqui. Tiago ensina muito nessa... Se você for ver a mensagem 1, no capítulo 1, parte A, no capítulo 1, parte B, que ele vem falando, ele fala em várias áreas, e Tiago trata em várias áreas a questão social, né? A questão humana, a questão social e humana, né? Além da espiritual, né? Quem vê Tiago, se a gente for ler o livro de Tiago, comparar ele com o apóstolo Pedro, comparar ele com o apóstolo Paulo, né? Vai achar que ele é carnal, né? Mas vamos lá para a leitura. Ele diz aqui se prestar atenção ao traje elegante e dizer senta aqui, e ao outro, por ser pobre, dizer fique de pé, ou senta debaixo de algum lugar, aí acha um canto, aí senta, né? Não está discriminando e sendo juiz de critérios perversos, ou seja, você já não está dando um veredito naquilo, você já não está discriminando, dando um veredito, olhando pela aparência daquela pessoa e vendo ela e já dando a nota para ela, sem saber, sem conhecer, sem nada. Por isso que é muito importante a gente conhecer, ouvir, por isso que é ouvir primeiro, né? Olhar, para não discriminar, né? Porque se todo mundo estiver de terno e gravata, você vai saber quem é quem, né? Vai saber quem está falando contigo. Então é muito importante o conhecimento quando nós não conhecemos. E se foi convidado para uma reunião, se aquela pessoa está na mesma reunião, ou seja, independente independente da questão econômica de cada um, ou da interação de cada um, do recurso de cada um, os dois estão no mesmo local com a mesma finalidade para tratar o mesmo assunto, que estão numa reunião que você talvez fez ou convidou, ou na igreja, né? Ele assim, senta no lugar de honra e o outro fica de pé, né? E ele diz assim, você não está fazendo juízo, não está discriminando e sendo juiz, porque muitas das vezes nós estamos discriminando e fazendo juiz de valores. Você não está fazendo juiz de valor? Você não está fazendo um juiz de valor, ou seja, valor, juiz de valor, ou seja, juiz de questões materiais, financeiras. Então, tem pessoas em gostos, né? Tem pessoas simples, tem pessoas simples também que se vestem muito bem, tem pessoas com condições financeiras que vestem bem simples, e aí você não olha pela aparência, né? É a mesma coisa. Às vezes, se a gente ouvir falar, você não conhece, você chega numa região, ou chega num local, numa localidade, num ambiente, você conhece alguém e começa a conversar, e a pessoa fala assim, olha, aquele fulano, aquela fulana, aquele fulano, aquela fulana, ele é assim, ele é assado, é assim e tal, e começa a falar daquela pessoa, você nunca viu aquela pessoa. Você está conhecendo para a pessoa que está falando para você. Aí você faz aquele juízo de valor, mas, poxa, a pessoa falou tão assim, depreciou tanto aquela mulher, ou aquele homem, né? E você fica assim, quando você vê ele, quando você vê aquela pessoa, seja jovem, seja quem for, quando você vê aquela pessoa, você tem aquele juízo de valor, você está armado, né? Aí quando você vai conversar com aquela pessoa é totalmente oposto, inverso do que falaram dele. Aí você olha e fala, meu Deus, né?
Que coisa, né? E aqui ele diz assim, fala sobre, você não está fazendo juízo de valor, ou seja, você não está sendo criterioso demais, ou seja, como ele fala aqui, né, criterioso das coisas perversas, você não está sendo perverso, você não está sendo mal em fazer uso, né, de valor de uma pessoa. Então acontece muito isso aí, né, no juízo de valor. Lembrando agora esse fato, lembrando esse fato aqui, lembrei que uma empresa que prestava serviço há muitos e muitos anos atrás, olha que é tempo, hein? E como eu fui indicação, eu tive fui indicado para aquela empresa, através de um amigo do diretor, e eu fui indicado. Quando eu cheguei naquela empresa, na portaria, eu disse, eu quero falar com... Eu vim aqui para uma reunião com fulano de tal, mas eu não conhecia quem era a pessoa, eu fui indicado, foi uma indicação, mas até então eu não sabia qual era o papel, qual era o cargo, qual era a responsabilidade que aquela pessoa que me indicaram a ele exercia. Quando eu cheguei na portaria e a pessoa me olhou assim, já me discriminou de eu chegar na portaria daquele jeito. Pois não, eu falei, bom dia, eu vim aqui para que eu tenho uma reunião com fulano de tal. Quando eu falei fulano de tal, o pessoal da portaria já levou um susto. Não, pois não, vem aqui, entra aqui, me levou na sala e tal. Quando eu cheguei lá, no lugar, na reunião, que eu fui entender que aquela pessoa que eu fui indicado, que me indicaram a ele, ou seja, a pessoa que eu fui ter essa reunião, era uma pessoa de um alto escalão, de um nível naquela empresa superior, ou seja, ele era um segundo dono daquela empresa. E por eu ser indicado por uma pessoa que era conhecida, amiga dele, ele me recebeu como se estivesse recebendo um amigo, amiga dele. Ele me recebeu muito bem, mostrou tudo a empresa, e quando ele me mostrou toda a empresa e tal, e aonde eu ia exercer minha função, como que eu ia fazer, e as pessoas me viram junto com ele, e aí fizeram um juízo de valor, dizendo, olha, aí ele é irmão desse diretor e aquela coisa toda. E aí eu comecei a trabalhar naquela empresa, prestar serviço naquela empresa, cooperar com aquela empresa, e eles passavam perto de mim, olhavam meio diferente, e com o passar do tempo, eles fizeram uma reunião, aquelas pessoas que estavam ali sob o comando, fizeram uma reunião e disseram assim, olha, Jordão, quando você chegou aqui, nós fizemos um boicote para poder queimar você. Mas nós percebemos que você é diferente, você não é aquilo que nós pensávamos que era. Você vê, estou lembrando desse fato de muitos anos, ou seja, a aparência, né? A aparência. Discriminação, fazer juízo de valor. Juízo de valor. Então, como eu estou lendo aqui, a gente vai prolongando, às vezes pode ser que eu pare para contar alguns causos. E diz assim, escutai, meus queridos irmãos, ouve, meus queridos irmãos, não escolheu Deus os pobres de bens mundanos e ricos de fé como herdeiros do reino que prometeu aos que ama? E Tiago diz assim, meus irmãos, Deus não escolheu esses pobres, né? Deus não escolheu Deus não escolheu essas pessoas para que esses necessitados de bens materiais, mas que eles são ricos de fé, né? Ele disse, olha irmãos, Deus não escolheu essas pessoas simples, né, simples de bens materiais,
de bens terrenos, bens perecíveis, mas que são ricos de fé, cheios de fé. Deus nos escolheu essas pessoas necessitadas de bens materiais, mas ricos de fé, ou seja, são herdeiros do reino de Deus. As pessoas são simples, mas são cheias de coisas boas. E às vezes nós conhecemos pessoas simples, mas que são cheios de palavras boas, são pessoas que acrescenta, que agrega valor muito. E quem não tem uma pessoa, às vezes, necessidade de bens materiais, quem não tem uma pessoa simples, quando fala simplicidade de bens materiais, que não tem assim, uma condições financeiras muito boa, e que às vezes é amigo de infância seu, sua, ou que convive com você, que às vezes não tem as mesmas condições, mas que é prazeroso, você tem o prazer de estar com ele, nas suas aniversários, nas suas festas familiares, que você faz questão que ele esteja ali, apresenta para os amigos, as amigas, e faz questão que quem não tem essas pessoas, né? Porque eu sempre pergunto, imagina só, um empresário trilionário me convida para a festa porque ele é meu amigo. Ele é meu amigo. Ele disse, Jordão, eu quero que você vá na minha festa. Lá vai estar grandes celebridades, ele é meu amigo. E aí, ele está fazendo o aniversário dele. Aí você pergunta, o que eu vou levar para ele? Que presente que eu vou dar para um homem desse? Eu vou dar... Se eu for dar um avião, ele tem 200 aviões. Se eu for dar um carro, ele anda de Ferrari. O que você dá para uma pessoa dessa aí? Mas ele não quer o seu presente. Ele quer a sua presença. Ele quer o seu ser, não o que você tem. Não ter, o ser. Ele faz questão que você esteja ali, felicitando com ele, aquela festa, com as pessoas. Então é muito no casamento. Então você faz questão que aquela pessoa sempre esteja, né? Por quê? Porque aquela pessoa pode ser rica, pode ser pobre de bens materiais, mas é uma pessoa cheia de alegria, cheia de vida, de conselhos bons. São pessoas que têm um valor agregado muito grande de fé. E aqui Tiago fala assim, Tiago diz assim, olha, essas pessoas são meus irmãos, essas pessoas podem ser pobres de bens materiais, mas eles são cheios, ou seja, são ricos, né? Ou seja, de fé. É como se Tiago dissesse assim, meus irmãos, essas pessoas não têm tanto bens materiais, mas têm tanto crédito no céu. Essas pessoas não têm uma condições financeiras muito boas, às vezes não têm o necessário, mas essas pessoas têm tanto crédito no céu, né? Até aquela irmã simples, né? Simples do dia a dia, simples no agir, no falar, no vestir, né? Mas são pessoas que têm tanto crédito com Deus, né? Tanto crédito com Deus que... né? E Tiago chama a atenção nessa questão, né? Pessoas que são ricas, às vezes são ricas de bens materiais, mas são tão pobres de espírito. São pessoas que são tão pobres de vida, né? Que às vezes você passa mal até de ficar perto dessas pessoas. Então ele fala aqui no versículo 5, ele fala necessitados de bens materiais, mas ricos de fé, ou seja, herdeiros de Deus, o crédito no céu, né? Vós, ao contrário, ultrajastes o pobre, ou seja, não são os ricos que vos oprimem e arrastam os tribunais? Porque às vezes aquelas pessoas convidam, não por uma questão social, uma questão de amizade, mas convida por questão de influência. Aquela pessoa tem muita influência, essa pessoa tem muito poder, e traga aquelas pessoas que às vezes não tem conteúdo, ou seja, não agrega nada, e aí convida aquelas pessoas que, né, no versículo de número 6, não são essas pessoas que às vezes que te criticam, não são essas pessoas que às vezes não tem
misericórdia, são pessoas que às vezes nem acreditam na mesma fé que você professa, não vê o que você vê, ou seja, então é que nem dizer amizade, amigos, né? Eu estava ouvindo minha esposa ouviu uma mensagem e me chamou a atenção, eu lembrei agora, não estava nem pensando nisso aqui. Às vezes a pessoa fala assim, eu sou seu amigo, mas quando você está passando por uma situação difícil, financeira, de doença, de enfermidade, aquelas pessoas te abandonam, somem e não vai. Ou seja, você fica triste, meu Deus, era meu amigo, eu estou nessa situação de dificuldade, eu estou nessa situação de enfermidade, as pessoas subiram. Não é que elas subiram, porque elas nunca foram seu amigo, nunca foram sua amiga, ou seja, nunca tiveram parte contigo, né? Eles nunca tiveram um compromisso contigo, eles te usavam, eles aproveitavam da sua amizade, aproveitavam do seu status, às vezes, mas nunca não era seu amigo, porque se eles te abandonaram nos momentos difíceis, é porque nunca foram seus amigos, né? É que nem, vamos supor, o seu amigo, ser amigo do seu inimigo, não pode ser seu amigo, né? Se ele é amigo do seu inimigo, é complicado, né? Então, as pessoas ficam chateadas, a pessoa não perdeu a amizade. Não é que você não perdeu, porque você nunca teve aquela amizade. Perdi um amigo. Não é que você perdeu um amigo, porque você nunca teve aquele amigo, nunca teve aquela amizade. Teve um convívio, mas não foi amizade verdadeira. Ele diz assim, não são os poderosos que vos cobram, não são os poderosos que levam aos tribunais e tomam os seus bens? Não são essas pessoas que não têm piedade, não são essas pessoas que, né? É que nem as pessoas, eu sempre falo de uma prosperidade, e eu falo de uma prosperidade que Deus abençoa, a riqueza que Deus dá, pessoas que crescem, pessoas que agregam valores, que é muito importante, mas tem pessoas que eles não têm, ou seja, são uma riqueza, são um capitalismo selvagem, né? Então é como dizer assim, não é eles que tomam sua casa, não são eles que tomam seu carro, não são eles que cobram taxas altas, não são eles que, né? É a mesma coisa do cartão de crédito. Atrás de um cartão de crédito, para você ver como é que vira uma bola de neve, né? Atrás das prestações de carro, para ver se o banco não toma. Atrás das prestações da casa, para você não leva para o leilão. Ou seja, não são essas pessoas que tomam os seus bens, que arrastam você ao tribunal, não quer saber se você está desempregado, se você não tem condições, se você está passando por uma necessidade. Eles não têm essa misericórdia, eles não querem saber, eles são capitalismo, eles querem dinheiro, eles não querem saber se é órfão, se é viúva, né? Então, Tiago estava dizendo isso, não são essas pessoas que às vezes que te condenam, não essas pessoas que às vezes cobram taxas altíssimas, que levam vocês ao tribunais, que não têm misericórdia, que não têm piedade. Ou seja, você convida eles, mas eles não têm, não são essas que te condenam. E diz aqui, não são eles que blasfemam o nome ilustre que vos é imposto, né? Não são eles, ou seja, no versículo de número 7 aqui, não são eles que blasfemam do bom nome pelo qual são chamados, não são eles que blasfemam da sua fé, não são eles que são ateus, ou seja, blasfemam do seu Deus, não são eles que não têm. Então é muito, né? E eu estou falando essa passagem aqui, interessante que alguém que estiver vendo, agora nós vamos entrar num processo de campanha política, né? E o político vai aonde o povo está, e não está errado, né? Não está errado o político aonde o povo está, não está errado o político ir na igreja, ir na missa, não está errado o político ir no jogo de futebol, na reunião de famílias, no amigo de bairro. Não é errado o político ir nos lugares mostrar seu trabalho ou pedir os seus votos. Não é errado. E também
não é errado você recebê-los. Agora, errado é você tirar uma oportunidade de um trabalho, de um culto, de uma reunião, de um momento especial, um momento de adoração, para dar para essas pessoas. E muitas vezes essas pessoas não têm a mesma fé que você tem. É a mesma coisa você, um cristão, um pentecostal, um evangélico, e no lugar de uma matriz africana, num candomblé, ou seja, chegar lá e sendo que ele critica, ele tem essas questões opostas, ou vice-versa, uma pessoa que não pratica a mesma fé. E aqui Tiago não está falando dessas pessoas que têm fés diferentes, está falando de pessoas ateus, ou seja, blasfema do seu Deus, e muitos deles são ateus, ou seja, pessoas ateus, pessoas que não estão nem aí, ou seja, não estão preocupados com a sua fé, não estão preocupados com os seus princípios, estão ali porque precisam, depois eles somem, depois eles não estão nem aí com você, né? Então Tiago está dizendo referente a essas pessoas que não praticam, que não adoram, que não acreditam naquilo que você acredita, ou seja, não tomar cuidado. E ele diz aqui, se ao invés de observar-se a lei segundo o que está escrito, amará o teu próximo como a ti mesmo, agireis bem, né? Ou seja, todavia, se estás cumprindo a lei real segundo as Escrituras, amará o teu próximo como a ti mesmo. Se você está lendo, está no mandamento, tem os mandamentos da palavra de Deus, se você observa a lei, você vai ter o amor ao próximo. Porque os mandamentos de Jesus falou, amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, ou seja, o que eu não quero para mim, eu não quero para você. É a mesma coisa. Uma coisa que está vencida, uma água que está suja. Se eu não quero beber essa água suja, para que eu quero que o outro beba água suja? Então, o que eu não quero para mim, eu não quero para os outros. O que você não quer para você, você não deseja para os outros. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas é difícil, porque às vezes a gente quer... a gente diz que é observador da lei, mas esquece de observar que a maior lei que é amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados, sendo por isso condenados pela lei como transgressor. No versículo 9, né? Diz aqui, mas se sois parcial, cometeis pecados, e a lei vos convence em transgressor. Né? Se você faz acepção de pessoa, você é transgressor. Se você faz uma acepção de pessoa, você está transgredindo uma lei. Você está transgredindo uma lei do amor. Né? Você está transgredindo a lei da misericórdia. Você está transgredindo a lei da piedade. Se você faz acepção de pessoa, né? Você está transgredindo uma lei, você comete pecado. Você transgride uma lei. Aqui Tiago dizendo, né? Você faz acepção de pessoas, você transgrediu uma lei, transgrediu um ponto da lei, é um transgressor. Ele diz, pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tem se tornado culpado de todos. Ou seja, não adianta nada, eu cumpro os 9 e esqueço um. É melhor eu ter um, é que nem Mateus, né? Mateus capítulo 6, 33, assim, né?
Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Né? Mas a fazer uma contrária, nós buscamos as demais e esquecemos da primeira. Então, buscar primeiro o reino de Deus. As demais, Deus acrescenta. Agora nós corremos em busca das demais e esquecemos da primeira. Isso é um fato, né? Ele diz assim, buscai, aqui nessa versão, diz assim, quem é cumpridor de toda a lei, transgride em um preceito e é réu em todos, ou seja, qualquer que guarda a lei, mas tropeça num só ponto, tem se tornado culpado de todos. Aqui a gente vê um ponto muda tudo. Um ponto muda tudo. A gente, quando vai entrar naqueles contratos, entre os contratos, financiamentos, essas coisas, existem aquelas letrinhas miúdas. Aquelas letrinhas miúdas muda tudo. Um ponto no contrato muda tudo. No mundo jurídico, uma vírgula muda tudo. Né? Um ponto jurídico, no mundo político, um ponto muda tudo, uma vírgula muda tudo. Né? Numa engenharia, um ponto muda tudo. Na economia, uma vírgula vale trilhões. Então, um ponto muda tudo. Ou seja, aquelas letras miúdas muda tudo. E falar em muda tudo, umas coisas miúdas, você olha, aqui está dizendo a você, qualquer um que guarda tudo ali, mas esquece de um só ponto, ou seja, esquece dessa coisa simples de você respeitar, recepcionar, não fazer juízo de pessoas, né? Fazer juízo de critérios das pessoas, juízo de valor das pessoas, você desperceber disso, um ponto muda tudo. E lembrando de um ponto, lembrando das letras miúdas, eu lembrei no fato, aquele moço, né, que foi trabalhar servindo numa festa, né, num lugar chique, né, servindo com as bandejas, num lugar chique, e ele servindo com aquela maestria, as pessoas admiravam da maneira dele manejar aquelas bandejas, andar entre as pessoas e aquela coisa toda, né? E de repente ele viu que caiu um grão de milho, assim, uma ervilha, assim, caiu no chão. E ele viu aquilo, mas ele não deu atenção para aquilo. Ele não percebeu daquilo ali. E aí, quando ele veio com aquela coisa toda que ele estava trazendo, aquela bandeja, ele pisou, ele escorregou naquele grão de milho que ele estava. E ele caiu, ou seja, porque ele não deu atenção àquela coisa pequena. Então, o que me derruba eu, o que me derruba você, não são coisas grandes. O que derruba a gente são coisas pequenas. Né? O que derruba a gente são coisas, às vezes, significantes. São coisas que, às vezes nós não damos tantas atenção. E Tiago fala sobre esse tipo de coisa. Ele diz assim, porque o mesmo que disse não adulterarás, também disse não matarás. Ora, se não cometes adultério, mas é homicida, te tornará tornado transgressor da lei. Né? Nessa versão diz assim, aquele que disse não cometerás adultério, disse também não matarás. Se tu não cometes adultério, mas porém mata, violasse a lei, ou seja, a lei por completo. Às vezes a pessoa está olhando, a gente olha para aquilo mais, a gente está olhando para o camelo e esquece das pequenas coisas. É que nem Jesus ensinando, você presta tanta atenção nas coisas pequenas, nas coisas miúdas, e engole camelo, né? Está preocupado com as coisinhas pequeninhas e está engolindo camelo. Então,
o mandamento aqui, o mandamento seria, o mandamento é o amor. A gente olha tanto para as coisas criteriosas, coisas grandes, e esquece das pequenas, que é amar. Ou seja, o mandamento, amor. Pequena, amar, ou seja, respeitar, não fazer acepção de pessoas. E fechando essa primeira parte, para não ficar muito prolongado, já está 40 minutos de vídeo já, só lendo esses 13 versículos. Né? O julgamento de que não teve piedade será sem piedade, e a piedade triunfará sobre o julgamento. Ou seja, Tiago estava dizendo aqui que a maneira que você julgou, você será julgado. A maneira que você fez, você será, né? Porque aquele que não usou de misericórdia, no tribunal não terá misericórdia. Ou seja, é aquele que a misericórdia para quem não usou, ou seja, a misericórdia para quem não usou de misericórdia, naquele dia vai ser complicado. Como você fez acepção de pessoas, talvez alguém faça acepção de você também. Mas ele fala sobre a misericórdia, somente a misericórdia, somente a piedade consegue triunfar no tribunal, ou seja, no tribunal do reino de Deus, no tribunal de justiça divina, né? Não no tribunal dos juízes humanos, porque a gente pode falhar, alguns podem falhar, mas no tribunal divino a misericórdia pode triunfar. Não porque você falou, ou que você deixou de falar, ou que você deixou de cumprir, mas o que você fez, que legado você deixou, o que você semeou, o que você plantou, o que você pôde fazer. Porque muitas das vezes, só de você não falar, só de você não atrapalhar, você já fez muita coisa. Então você só de você não julgar, não fazer pré-julgamento, você já fez muita coisa. E eu deixo um tema para essa mensagem aqui: somente a misericórdia triunfará. De repente, é por isso que eu trago uma mensagem. Às vezes eu digo, uma das mensagens que estão rodando, diz assim: no céu nós vamos ter duas surpresas no céu. Uma, aquele que você pensar que estaria lá não vai estar. Aquele que você jamais imaginou que estaria vai estar. Por quê? Porque Deus olha não pelo que você diz, não pelo que você fala, mas pelo que você é, pelo que você fez, pelo legado que você deixou, né? Não importa se você caiu, não importa se você está caído, não importa se você falhou, se você perdeu, não importa a situação, importa quem você é, ou seja, aquilo que você fez, da misericórdia que você exerceu, da caridade que você fez, da piedade que você fez. Por isso que Tiago fala muito sobre isso, e é muito difícil as pessoas falar sobre Tiago, porque Tiago fala sobre obras. E Tiago contrasta a obra com a fé. Tiago diz que a fé é cumprimento das obras. Por quê? Nós estamos no mundo material, nós estamos no ser vivente, nós vivemos nesse planeta, nós estamos aqui. Então, ou seja, as pessoas não veem Deus dentro de mim, não vê a fé dentro de mim, vê as minhas ações. Então, as minhas ações, através de Deus, vê minhas ações, vê o meu gesto. Então, na parte B desse versículo, nós vamos falar sobre fé e sobre obras, tá bom? Um abraço, fique com Deus, compartilhe os vídeos, dê um like, se você gostou, comenta, dê sugestões, isso nos ajuda bastante a gente a fazer mais conteúdo, tá bom? Fique com Deus, Deus abençoe.